o presidente da Câmara, o presidente da Casa, o Ito, o Carlos Adriano Krieger. Muito bom dia, Ito, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia ao Roger e a todos que acompanham a Rádio Cultura. Muito bem, Ito, só falta você. Exatamente. Eu acho que é porque é a bomba mesmo, né? É a bomba. Para encerrar o ano, assim. Muito bem, Ito, vamos lá, né? Eu acho que inicialmente vamos fazer um balanço aí. Você é presidente agora esse ano e mais o ano que vem ainda? Não, apenas um ano. Nós fizemos um acordo lá onde cada um dos vereadores que apoiou a chapa estará um ano na presidência e em fevereiro do ano que vem a gente está liberando o cargo de vereador e onde a Thelma será nossa candidata ali para ocupar o cargo. Isso já na primeira sessão já é a transmissão? Isso, provavelmente na primeira sessão ocorra já a eleição. Se não ocorrer nada de infortúnio assim que cause alguma coisa assim que tenha necessidade diferente, né? Mas a princípio é isso aí. Então tá. Então a partir do ano que vem a Thelma é a nova presidente da Câmara de Vereadores e vamos lá. Então esse ano então, né? Esse primeiro ano dessa legislatura, dessa nova legislatura e como presidente da casa. Pois não. Vamos fazer um balanço dos trabalhos da presidência. Como a Câmara teve 7 vereadores eleitos para um primeiro mandato, a gente primeiro pensou no norte e no trabalho de cada um. Então a gente comprou um curso do IGAM, que é ofertado em Florianópolis, Porto Alegre, onde muitas vezes os vereadores vão até lá para fazer o curso. Então, para economizar dinheiro, a gente trouxe a pessoa que ia dar o curso para a Câmara e ofereceu a todos os vereadores e servidores da casa, justamente para que eles tenham o seu norte ali, condições de conhecimento para saber qual é o trabalho de vereador, o que pode e o que não pode fazer. A gente também promoveu a readequação salarial dos servidores efetivos, que havia algumas diferenças lá, a fim de ter uma maior eficiência administrativa e também a própria justiça funcional. Atualizamos a lei orgânica do município, onde se concretizou o fim do voto secreto nos vetos, foi estabelecido o prazo de 120 dias para convocar suplentes, isso do STF, não foram os vereadores que escolheram, então hoje o vereador sai por 30 dias por motivo de doença, nós estaremos com um vereador a menos, não pode ser chamado o suplente. E também a atualização do prazo de 30 dias para resposta aos pedidos de informações. Estamos realizando a manutenção corretiva do sistema preventivo de incêndio, que não estava funcionando direito, onde garantimos mais segurança a todos, seja servidores ou até as pessoas que vêm lá em dia de sessão ou reunião de comissão. Concluímos o plenarinho do Parlamento Jovem, onde eles têm o espaço deles para realizar as suas sessões. Adquirimos um número exclusivo de telefone para a Procuradoria da Mulher, porque antes quem ocupava o cargo disponibilizava o seu número pessoal para essa situação. Hoje não, a Câmara tem o seu número próprio. Assim como outros equipamentos para a área laboral. E obtivemos o selo Diamante em Transparência, né, na Câmara, através dos nossos servidores, e como legado a gente está deixando um estacionamento público, que antes o projeto era ter um estacionamento onde está sendo construído, porém ele estaria cercado e só estaria liberado nos horários de uso. Esse estacionamento, e já vou deixar aqui registrado, está sendo começado agora dia 29, a Prefeitura já andou fazendo a sua escavação, mas o nosso acordo era que a Prefeitura deixaria ali até o pó de brita ali pronto para fazer todo o calçamento ali, a colocação dos pavers, tudo como tem que ser. Hoje o trabalho lá está no macadame. Há pouco tempo atrás, umas 2 semanas, havia 300 toneladas ali de brita para ser colocada no local. Até o momento essa brita sumiu, não se sabe o destino, né? E estamos aguardando que o Obras venha lá e coloque esse material. Estamos escapando de chuvas torrenciais. A hora que der uma chuva forte, todo esse trabalho que foi feito lá pode ir por água abaixo. Ou até, quem sabe depois dessa entrevista, pode ser que a Prefeitura não cumpra sua parte do acordo, que é deixar no material. Então, deixar aqui bem registrado que existia essa parceria, porque a Câmara podia sim comprar a brita, mas como a Prefeitura precisava de dinheiro também para fechar as contas, a gente também fez uma devolução em 2 partes. Uma de R$ 500 mil,
E quando esse projeto foi aprovado, foi o dia que foi sacramentado a contratação do show do Guilherme Santiago, porque a propaganda já tinha sido feita um mês antes, né? Tinha a publicação do prefeito, quem virá para o show e tal, e não se tinha no portal da transparência nada documentado de que seria contratado, a ordem de compra, a ordem de serviço. Então, justamente quando devolvemos R$500 mil na sexta-feira à tarde, saiu a publicação da contratação. Mas a alegação foi para acertar as contas na saúde. Vamos acreditar que sim. E agora, na semana passada, a gente devolveu mais R$419 mil, ou seja, a Câmara devolveu ao município quase R$1 milhão. Então, deixamos esse aí o nosso trabalho como presidente da casa. Só um detalhe ali, Rito, que você falou que passou para 30 dias o prazo de pedido de informação. Qual era o prazo anterior? Antes era 45. E esse projeto, essa questão da comissão para alterar a lei orgânica do município, ela é necessária porque se cria uma comissão especial e esses itens são colocados somente ali para fazer essa alteração e colocar em votação no plenário. A gente não pode simplesmente, como o STF divulgou ali que... divulgou não, colocou que é 120 dias, só chegar e mudar ali e acabou. Não, isso tem que passar por uma votação em plenário para daí ter a alteração na lei orgânica do município, né? Muito bem, agora você passou em um balanço como presidente, agora como vereador, Rito. Como vereador, apresentamos 2 projetos de lei que eu acho importantes. Primeiro, é a Lei 3.527, de 2025, que tem base no ECA, que obriga as empresas terceirizadas que prestam serviços em educandários a apresentarem certidão de idoneidade de seus colaboradores, trazendo mais segurança para as nossas crianças. O que é isso? Eu tenho uma empresa de terceirização, aí eu vou ter parceria ou eu vou contratar pessoas que já estavam presas ou que não têm o seu passado muito claro, e eu coloco para trabalhar num ambiente onde tem crianças. Então, as empresas são obrigadas a apresentar. É lei. E isso já deve ser feito na própria licitação que o município faz, né, colocando lá que é obrigatório a apresentação desses documentos. E a outra lei aprovada é aquela que vocês têm muito aqui na rádio, a boca no trombone, né? Pessoal da rua tal está cheio de buraco, a rua tal precisa de macadamização. O que acontece? Nós temos muitas ruas aqui no município que elas não são oficiais, mas elas até têm o nome de rua e tudo mais, provenientes de loteamentos irregulares ou que estão em fase de regularização, não recebem o benefício. O carnê do IPTU chega, com buraco ou sem buraco, chega conta para pagar. Há tempos atrás, essas ruas também eram patroladas e macadamizadas. Porém, houve um problema ali, houve uma denúncia por causa da Tifa Hochsprung lá em Dona Clara, e aí o setor de obras resolveu, não, rua que não é oficial, nós não vamos fazer, sem amparo legal. A gente buscou as informações para ter esse amparo legal ali, a questão de acessibilidade, ou seja, promover a macadamização e o patrulhamento da via, a gente conseguiu aprovar essa lei em plenário, e agradeço a todos os vereadores pelo apoio, e essas ruas agora pelo menos podem ter o serviço para acessibilidade. Colocação de meio-fio, tubulação, já é outro departamento, ou até mesmo asfaltamento. A rua vai ter que estar totalmente regularizada, passar para o município para daí sim passar para essas outras melhorias, né? E através de 100 pedidos de informações, a gente vem fiscalizando ali o município, né? Que é o trabalho do vereador, e o pedido de informação é a ferramenta mais nobre que o vereador tem, porque o pedido de providências você pode pedir, mas pode não ser atendido, a indicação é uma sugestão, e o requerimento é quando você chama alguém lá para prestar esclarecimentos, né? Muito bem, esse então o balanço aí como vereador. Mas Ito, a gente tem um outro assunto aí que também o Ito quer esclarecer, porque relativo justamente à questão do show aí do Guilherme Santiago, teve um trecho de uma sessão da comissão, né? Porque todo vereador aqui faz parte de alguma comissão, e quando você estava participando da comissão, essas reuniões são transmitidas. Sim, não é reunião fechada. Isso não é que aconteceu o vazamento de um vídeo, porque na verdade essas reuniões elas são transmitidas ao vivo, então qualquer pessoa pode depois ir lá e checar o que foi discutido em ou na sessão da Câmara ou nas reuniões das comissões. Mas um recorte
de uma dessas reuniões que falava justamente do comparativo de preços entre Chapecó e o valor que Timbó pagou pelo show do Guilherme Santiago. Então, você tem esclarecimentos que você gostaria de fazer aí à comunidade? Exatamente. Eu gosto de receber a culpa pelo aquilo que eu faço. Por aquilo que eu não faço, eu não quero nenhuma culpa ou mérito, né? Então, na sexta-feira, o prefeito estava aí, falou algumas coisas ali que são inverdades, e eu acho interessante, eu vou ler o trecho que é de 1 minuto lá na comissão. O que eu falei? Acho interessante a gente começar a se mexer e verificar essas situações aí, porque o povo timboense não é idiota de gastar dinheiro assim à toa, né? Se fosse a mesma média, era uma situação. Agora, 50% a mais, nós estamos falando de 93 mil a mais pagos por Timbó. Pois então, aí, como eu falo, estaremos indo atrás para verificar. Eu fiz o meu trabalho corretamente, pois levantei na comissão de orçamento, que é a que mexe com anulação e suplementação de valores, e que muitas vezes, na maioria das vezes, os vereadores não sabem por que está anulando de tal situação e vai para aquela, porque não vem essa explicação, a não ser que a gente exija, a gente colocou para a comissão. E, após isso, eu fui atrás, no sábado ainda, justamente por causa da entrevista do prefeito, conversei com o senhor Felipe Quadros, que é secretário da Cultura de Chapecó, e ele prontamente me atendeu. E, inclusive, que o prefeito falou que eu deveria saber a diferença de um show no sábado ou um no dia de semana, eles criaram essa narrativa e eles não fizeram o básico, não foram atrás, porque podiam ter esclarecido, como eu fiz com o secretário de Chapecó, para saber o que aconteceu. É simples. Chapecó fez uma parceria com a NDTV, onde que o cachê era o mesmo que foi pago aqui, algumas coisas foram na nota como foi pago aqui em Timbó. O restante, coisas que empresa particular poderia fazer, foi colocado para outra empresa. Ou seja, o Guilherme Santiago não faz para a prefeitura meia nota. O que faz é parcerias, onde o setor privado foi lá e pagou. Não tem nada de que foi porque foi numa quarta-feira ou que foi pelo sábado. Ou seja, então, em função da parceria com a AND acabou arcando uma parte das despesas. Exatamente. E o resto a prefeitura. E chegou perto dos 300 mil reais, como o senhor Felipe Quadros me esclareceu. Em nenhum momento eu fiz nada. O prefeito chegar aqui na rádio e dizer que eu estou acusando ele de embolsar dinheiro, isso é uma acusação muito feia, prefeito. É o senhor que está falando que pode estar embolsando. Não fui eu que falei isso, em nenhum momento. E a minha fala está na reunião, está registrada, está tudo certinho. E até eu quero agradecer ao vereador Flávio Ribeiro por ter divulgado o meu trabalho. Como vereador, com tanta vontade de defender o prefeito, deu mais destaque ainda à minha fala. Achou que estaria me criticando e acabou dando um tiro no pé dele e no pé do prefeito, porque eles que levantaram essa questão. E a imprensa acabou indo junto, porque pegou o vídeo dele, acabou utilizando. Mas esqueceram de ver e falar comigo para ver o que eu estava falando. Pois é, aí a gente vai lá e faz o nosso trabalho. E eu só queria saber em que parte da minha fala eu digo que o prefeito está embolsando dinheiro. Que o prefeito traga essa fala aqui que eu estou falando isso. E aí, complementando, falar essa questão do que eu posso falar ou não na Câmara de Vereadores. O prefeito chega aqui e fala, o vereador Ito tem 9 anos de mandato. Sim, eu estou no meu 9º ano. E 4 desses 9 anos, o prefeito estava ali do meu lado. Ele sabe como eu sou e o que eu busco no meu trabalho como vereador. Interessante que ali na campanha, quando estava ao lado, ele dizia com orgulho que eu não precisava mudar nada, porque ele seria um governo competente e transparente e que isso não afetava nele. Mas acho que já deu o zebu no 1º ano do mandato, né? Porque já não está gostando da coisa. Ele já não espera mais nada de mim. Ele pode esperar sim. Ele pode esperar muito trabalho, porque eu fui eleito para trabalhar pelas pessoas. E vou fazer o meu trabalho, e ele que tem a responsabilidade de fazer o que a lei permite que ele tenha que fazer. Aí o prefeito disse que nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala, né? Aí o prefeito colocou
uma reportagem sobre a ponte das Nações com a capitais, que ele vai arrumar 2 milhões ali, que conversou com o governador para tirar de uma obra para fazer outra, que seria essa da ponte. Com os 2 milhões ele não vai liberar o acesso naquela ponte. Se as pessoas estão achando que ano que vem o prefeito com 2 milhões teoricamente quer liberar, porque é o que deu a entender na entrevista, não libera. Essa ponte só pode liberar quando as vias estiverem com drenagem, com meio-fio, com pavimentação, com iluminação, com sinalização. Então, se ele tem uma ideia, eu acho que já foi por água abaixo. Ele tem que cuidar com o que fala? Lembra quando ele falou aqui que a falta de água era sabotagem do pessoal do SAMAI? Como é que ficam esses servidores? Quando ele falou publicamente que o problema dos cadastros na saúde era os agentes de saúde que fizeram a sabotagem, ele cuidou na hora de falar essas coisas? Aí ele quer me ensinar aonde que eu posso falar ou não falar e o que eu devo falar? E tudo que eu falo na Câmara de Vereadores é registrado. Até as reuniões de mesa, que não precisam ser gravadas, nós, nesse ano de mandato, nós fizemos na sala de reuniões para que ficasse registrado para qualquer eventualidade. É claro que o acesso dessas reuniões ele é liberado apenas com autorização. Não é acessível para todo mundo, para não ter qualquer tipo de problema e para que as pessoas fiquem à vontade ali. Então, assim, o prefeito tem que reavaliar, ele deve aproveitar essa viagem que ele vai fazer no final do ano para a África, né? E eu não tenho nada a ver com a vida pessoal dele, só que ele é prefeito de uma cidade, enquanto que ele estragou o nosso Natal ali, e dizendo ainda, como é que foi a fala dele? Ah, eu não sabia que o Natal era tão importante para os timboenses, foi isso? Ou que a decoração natalina era tão importante? Mudando lá para o pavilhão. Em outras gestões também já foi feito no pavilhão. Só que a decoração que foi feita lá foi muito melhor do que essa que está sendo feita. Na questão da festa do imigrante, e aí trocou o decorador, a festa do ano passado, o decorador cobrava R$ 228 a hora. Ele, em 4 meses, preparou a festa e teve um custo total de 160 mil, com R$ 228 a hora. Esse ano foi licitado a hora e baixaram para R$ 106. E em um mês enfiaram 2.264 horas lá para fazer a decoração da festa do imigrante. Custou 240 mil. Essa vergonha que está lá no pavilhão, que é os enfeites de Natal, sabe quanto custou? 80 mil. Para ir lá, pegar um caminhão muque e depositar no local. Até a casinha do Papai Noel, é uma casinha que é de um empresário aqui de Timbó, lá já tem uma casinha pronta, não foi nem decorada. E eu já fiz Papai Noel lá naquela casinha, e é um espaço bom, amplo. O único defeito dela é que não tem um banheiro para o Papai Noel utilizar. É o único defeito da casinha. Não precisava ficar. E aí a gente vai ver se essa casinha é emprestada ou se vai ser pago o aluguel. Então o prefeito tem assim uma lista enorme de coisas que ele tem que cuidar com o que fala antes de acusar as pessoas aqui, porque o servidor público, na sua grande maioria, ele faz um bom serviço. Nós temos um ou outro que muitas vezes acaba não fazendo e acaba denegrindo a imagem do servidor público. Mas é fácil de corrigir. E aí, vamos falar do Guilherme Santiago. Você acha que é fácil a gente achar no nosso portal da transparência que a gente ia gastar 93 mil reais pagos a mais, e sabendo que nós temos médicos que estão sem receber valores de outubro, novembro, dezembro, que nós tivemos diminuição no número de consultas em especialidades médicas, nós tivemos diminuição no número de exames, onde o pessoal chega, ó, doutor, peça menos exames porque o orçamento está no vermelho. Riscos de vários especialistas não quererem continuar a atender aqui no município, justamente por causa dessas posturas. Propor até a diminuição de sessões de fisioterapia de 10 para 7. 10 é o mínimo. Você se machucou, teve mau jeito, foi no médico e tu vai ser encaminhado para a fisioterapia, no mínimo é 10 sessões. Já querem diminuir para 7? Até aqueles que são permanentes ali, querem acabar diminuindo, fazendo o quê? Dá uma alta, daí vai para o retorno no médico e você ganha tempo
Porque a gente sabe que se você ganhar alta hoje na fisioterapia, amanhã você não consegue uma consulta de retorno com o teu médico. Tu vai conseguir daqui a 2, 3 meses, 4 meses. Nesse meio tempo, eu economizo as tuas sessões de fisioterapia. E as sessões de fisioterapia são, no mínimo, 3 por semana. Então, a cada 2 semanas e um dia, o cidadão vai ter que ir atrás, novamente procurar o médico para daí pegar uma nova requisição para continuar a sua fisioterapia. Fora o fato de compras de serviços sem a devida ordem de compra de serviço. E aí eu vou alertar essas pessoas, essas empresas que estão fazendo serviço para a prefeitura sem a devida ordem de serviço ou sem a devida ordem de compra, corre o risco dessas pessoas não receberem pago. Né? Eu vou contratar aqui para você fazer a propaganda da prefeitura, mas eu não trago uma ordem de serviço. Você vai fazer a propaganda aqui? Não vai, né? Vocês sabem como funciona. Então, a prefeitura tem que fazer o que a lei obriga, diz que tem que fazer. Sabia que nós estamos pagando multas por não usar dinheiro de empréstimo? Então, o prefeito tem que se preocupar mais com a gestão do município, em vez de ficar pagando juros de um dinheiro que ele não utilizou para fazer obra, do que fazer essas babaquices aí que anda fazendo. Aí vem a mentira orçamentária na criação de ocupação do cargo de secretário de trânsito. Quando esse cargo foi criado, foi colocado lá, não, nós vamos até ter uma economia, porque quem vai ocupar o cargo vai ser o vice-prefeito, e aí ele ou escolhe o salário de vice-prefeito, ou então ele pega o salário de secretário. Cadê o vice-prefeito? Está no cargo? Então, aquilo que passaram no orçamento não condiz, né? Não está lá. Nós temos aí o nosso problema de falta de água, que acusaram os servidores de sabotagem. E ainda, principalmente, né? Contaram com a concessão que ocorreria esse ano. E aí entraria dinheiro, porque tem um valor que a empresa paga para a prefeitura. E o fato é que isso não ocorreu. Né? E aí está nesse balaio de gato, onde que eu já venho alertando, e é por isso que eu tenho essa camisa que eu avisei, porque eu não estou falando na última sessão sobre essa questão financeira. Estou conversando com os vereadores, falando que isso não está batendo, porque já é há algum tempo que a gente solicita algum serviço para qualquer secretaria. Nós temos que ver, estamos sem dinheiro. O secretário de Finanças, que é anterior, ele em 2 sessões, lá, em 2 audiências públicas que teve na Câmara, disse que a gente ia ter um superávit. E a princípio é o que está acontecendo. E onde é que está indo esse dinheiro? As contas não estão batendo, ou pelo menos as informações. E faço questão que se eles provem ali onde está sendo gasto o dinheiro, que daí a gente vai ver. Porque obra assim, que esteja podendo usar esse dinheiro, a gente não está vendo. A gente viu a Ponte do Cedrinho, a gente viu a Praça do Cicloturismo, teve a rotatória da Rua Indaial, e de maior, o que teve foi a pavimentação do complexo industrial, das ruas que tem ali. Essas foram as obras. Mas e o restante? O complexo esportivo está parado, o mercado público está parado, a ponte Capitais Nações ficou parada. Então, esperamos, sim, que eles pensem melhor no que tem que fazer. Até mesmo a questão da própria sindicância aberta na secretaria, com suspeita dos fiados. Ou seja, ele mesmo reconhece que está sendo feito, abriu uma sindicância para essa verificação. Até agora a gente não recebeu o resultado, mas as surpresas vêm, né? Não foi feito a contratação de empresas terceirizadas para realizar o serviço. Então, temos aí ruas esburacadas, pavimentações que não ocorreram, só no complexo industrial, inclusive com a Secretaria de Obras executando. Porém, hoje nós acabamos o ano com mais de 11 veículos e equipamentos ali detonados na Secretaria de Obras. Tem máquina que está, acho que é Rio do Sul, desde o início do ano e até agora não foi buscada de volta, porque não tem dinheiro para pagar. Fora a falta de projetos para convênio com o governo estadual. A gente verifica que cidades vizinhas estão conseguindo valores ali através do governo federal, do governo estadual, através do governador Jorginho Melo, e que eles vão lá e apresentam projetos. Nós queremos fazer o asfaltamento da serra ali de Rio Rosina, ou Palmeiras.
prefeito vai lá, apresenta projeto. Enquanto isso, o nosso apresenta ofícios. E nós vamos deixar de receber recursos por falta de apresentação de projetos. Porque para receber o recurso, o governador vai querer os projetos, né? Então, assim, nós temos várias coisas que o prefeito precisaria mudar muito, né? Ele ainda diz que não espera muito de mim. Ele está ali preocupado em querer a presidência do partido, do PL. Sabe qual é a sensação de muitas pessoas do PL que ajudaram a pedir voto para botar ele lá? E aí eu falo de mim também. A gente está arrependido. E assim, o voto não dá para voltar atrás. Eu não consigo, se você votou nele porque eu te pedi, eu não consigo desfazer isso aí. Mas eu tenho humildade para chegar aqui ao vivo e dizer assim, ó, para quem eu pedi voto para colocar ele lá, me desculpe, eu me enganei também. Eu tenho essa humildade de chegar e dizer, olha, não deveria ter votado nele, não devia ter feito campanha para ele. Muito bem, Ito. Nós queremos deixar claro aqui, né, pessoal, que essa entrevista é uma entrevista com o objetivo de fazer o balanço, né, do ano aí do Ito como presidente, como vereador também. Em função da entrevista do prefeito, o Ito teve esse espaço. A gente é o presidente da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Timbó, né? É uma autoridade, assim como o prefeito, tem um espaço aqui sempre aberto aqui nos microfones da Rádio Cultura de Timbó também, para passar, né, as informações do Poder Executivo ou outras situações que a Prefeitura e o Poder Executivo queiram colocar para a audiência da Rádio Cultura de Timbó. Assim como o presidente da Câmara de Vereadores também tem o espaço aqui de representar a casa e também fazer suas colocações, e o Ito fez isso. Então, o espaço aqui da Rádio Cultura de Timbó e do Repórter Cultura e do espaço das nossas entrevistas, principalmente para essas autoridades aqui da cidade de Timbó, é aberto, sempre aberto. Por isso que o Ito teve o espaço para fazer essas colocações aqui. E a próxima presidente, e o Ito como vereador, ou qualquer outro vereador, quando tiver pauta interessante para a nossa comunidade, sempre vai ter espaço, assim como o Ito está tendo aqui, como o prefeito teve, e sempre vai ter aqui o espaço no Repórter Cultura. Ito, a gente está com o horário avançado aqui, eu quero agradecer a sua participação. Obviamente que o Ito, quando fala o que falou aqui, ele está respaldado pelo cargo dele, mas também vai, com certeza, responder, né? Responder pessoalmente, responder por aquilo que vier né? Vai ouvir também a resposta, certamente, em momento oportuno. Creio eu que tudo isso que você colocou aqui deve haver algum tipo de resposta. E quando você coloca todas essas situações que você colocou aqui, certamente você está preparado para isso também. Com certeza, né? E, inclusive, eu até esqueci um detalhe muito importante, que há muitas reclamações ali referente à questão do Hospital Oase, e a gente vai verificar ali se realmente está sendo repassado aquilo que realmente era para ser repassado. No início do ano houve toda aquela cisão ali, foi criado a UPA, e aí a UPA custa R$730 mil por mês, que é pago ali, até então estava tranquilo, mais R$325 mil, que é repassado oficialmente para o Hospital Oase, mas acho que era para ter um valor a mais. E isso a gente vai confirmar, mas parece que esse ano não foi pago, tá? Então, tipo assim, se tinha que fazer um repasse, deveria ter sido feito. Não adianta dizer que não tem o orçamento. E quantas pessoas que vêm e reclamam, porque, por exemplo, o Hospital Oase estava com problema de quartos não superlotados, mas todos ocupados e sem ar-condicionado. Esse dinheiro por mês, e aí a gente tem que verificar qual é o valor que tem que ser repassado, faz falta. E aí acaba prejudicando na saúde também. Como falei, vamos verificar essa situação. Uma das coisas que vem chegando para nós, e não adianta esse ano ficar economizando e ano que vem aparecer como Salvador. Não, nós vamos repassar mais tantos mil para o Hospital Oase, achando que quem causou foi a própria prefeitura.
Tudo bem, Ito. Nós vamos encerrando então nossa conversa por aqui. Eu quero agradecer a você, né, pela entrevista do dia de hoje e desejar para você, sua família, um Feliz Natal, que 2026 aí seja um ano repleto de muita saúde, principalmente, e de muitas realizações, e que esses embrólios todos aqui da nossa cidade eles sejam resolvidos, né, da melhor maneira possível para o bem da nossa cidade. Exatamente. Aldair, eu agradeço o espaço, sabemos que ultrapassamos um pouquinho do horário, a paciência também do prefeito de Ascurra, que deve vir aqui também para uma entrevista daqui a pouco. Desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e deixar claro que a gente foi eleito para trabalhar pelas pessoas. O prefeito que lute, que apresente projetos bons que a Câmara de Vereadores com certeza vai estar apoiando. Agora, se é para ter vereadores que viram capacho do prefeito, aí a comunidade que fique de olho e cobre o trabalho de cada vereador, daquele que você votou e daquele que você não votou também, porque afinal nós somos vereadores da cidade toda, independente de quem votou ou não.